Hoje a gente vai analisar um ensinamento do rei Salomão, no livro de Eclesiastes, a ótica da Cabalá, vendo três explicações possíveis do que ele quis dizer para nós. Eu sou Yair Alon e esse é o Zoar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Tazria, hoje focando nos parágrafos 96 e 97 do Zoar, nono ano de leitura. Bom, ensinamento do rei Salomão ali no Eclesiastes, se você quiser dar uma olhada, é o ensinamento do capítulo 2, versículo 13. E o Zohar vai analisar isso, na verdade o Rabi Hia, né, do Zohar. Então, o versículo diz o seguinte: então eu vi que a sabedoria é muito melhor do que a tolice, assim como a luz é melhor do que a escuridão. Bom, então é um ensinamento aí, acho que bastante tranquilo de entender no literal, né? Eu vi que a sabedoria é melhor do que a tolice, melhor ser sábio do que ser tolo, é melhor aprender as coisas do que não saber das coisas, assim como também é melhor luz do que escuridão. Agora, a pergunta do Rabi Hia vai ser, na verdade, muito interessante. Ele vai falar o seguinte: por que que Salomão disse, eu vi que a sabedoria é melhor tal, tal, tal? No sentido de, o que o rei Salomão está falando não é um grande ensinamento, uma grande revelação, né? Você não precisa ser o rei Salomão, ter a sabedoria do rei Salomão para saber disso, que a sabedoria é melhor do que a tolice e que a luz é melhor do que a escuridão. Deu para entender a pergunta do Rabi Hia? Então, assim, por que que o rei Salomão fala, eu vi, como se fosse assim, olha, tive a grande realização da minha vida, né? Percebi algo maravilhoso, um ensinamento. Não, o que ele está falando é bastante senso comum. Qualquer pessoa, inclusive talvez os tolos, né, sabem que é melhor sabedoria do que tolice. Então, a pergunta do Rabi Hia é essa: por que essa expressão de eu ver, ou eu vi no passado? E aí vem três explicações. A primeira é que, quando o rei Salomão fala, eu vi que a sabedoria é melhor do que a tolice, ele está falando de que ele chegou num conhecimento por uma via pessoal. Então, através do que ele viveu, através do que ele experimentou na vida, das experiências de vida, é que ele chegou a essa realização. Então, de fato, nessa primeira interpretação, muita gente sabe que a sabedoria é melhor do que a tolice, que a luz é melhor que a escuridão. Mas muita gente sabe disso num nível, digamos, intelectual. Não porque a pessoa realmente viveu algo que fez ela perceber isso, né? O valor da sabedoria, o valor da luz. Então, o que o rei Salomão estaria querendo dizer nessa primeira interpretação, eu vi, quer dizer, quase que eu vi com os meus próprios olhos, né? Eu percebi, porque eu cheguei a esta conclusão pela minha experiência, não porque os outros falavam ou porque é um senso comum. E aí, nesse sentido, já fica totalmente ressignificado o ensinamento, né? O Salomão está realmente dizendo, olha, eu cheguei num nível que não é muita gente que chega. O segundo a segunda explicação que o Zohar traz é o seguinte: na verdade, a percepção que o Salomão está descrevendo aqui realmente é uma percepção intelectual. Só que a gente tem que lembrar, e aí bem no nível místico o Zohar vai dizer, que Salomão dominava, digamos assim, ou tinha 7 tipos de sabedoria, 7 tipos de inteligência. E aí o Zohar, claro que vai dizer que está inclusive ligado às firotes da árvore da vida. Sempre que a gente fala de 7, tem alguns números arquetípicos, né? 7 é isso. Então, ele estava acima de Tseiranpin e Malhut, as firotes de baixo, e ele tinha 7 tipos de sabedoria. Então, quando ele fala, eu vi que a sabedoria é melhor do que a tolice, tal, 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 ele está falando de uma sabedoria elevadíssima que as pessoas, de novo, na maioria das vezes não têm. Veja que agora ele não está falando em uma segunda interpretação, porque não quer dizer que o Salomão percebeu com a prática, mas ele percebeu intelectualmente num nível muito elevado de sabedoria. E nesse sentido, tem uma passagem aqui muito interessante do Zohar, que diz que por isso Salomão, na verdade, tem 7 nomes. A gente geralmente fala de Salomão, ou de rei Salomão, mas é como se ele tivesse outros nomes codificados no texto bíblico. E aí o Zohar fala quais são esses nomes. Eu anotei aqui. Salomão é o primeiro, Yedidiah, né, que é um nome que significa o amado de Deus, ou amado por Deus. Tem outros nomes que a gente não sabe muito bem o que significa. Agur, Beniacá, Lemuel, Itiel e Kohelet. Kohelet, esse último nome, é o nome do livro de Eclesiastes, tá? Mas o Zohar diz que é um nome codificado do próprio Salomão. Enfim, e cada um desses nomes representa um nível de sabedoria. Bom, e a terceira explicação, ela é quase que literal, vamos dizer assim.
Quando Salomão diz, eu vi que a sabedoria é mais importante ou melhor do que a tolice, ele realmente viu. Por quê? Vamos entender agora, como eu até falei, o Coéleto, o contexto do Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro pessimista, digamos assim, em que muitas das noções comuns do mundo são jogadas por água abaixo. Né? Então, o que a gente pensa sobre alegria, sobre felicidade, sobre viver bem, sobre religião, sobre espiritualidade, conexão com Deus, tudo isso meio que o Eclesiastes põe por água abaixo. Né? Ele fala assim, ó, espiritualidade não é tudo isso que você imagina, é mais importante você curtir a vida. Né? Ele revê, assim, muitos conceitos. Então, ele pode ser considerado, como eu falei, um livro pessimista, em que o Salomão, que é o autor, está, digamos, descrente de muita coisa, e está, então, num tipo de cegueira. Quando ele, nesse versículo, fala, eu vi que a sabedoria é melhor, ele realmente percebeu algo que ele não estava percebendo. Tá? Então, por isso que eu falei que é quase que uma leitura literal. Ele realmente não estava vendo a sabedoria como melhor do que a tolice. Ao longo do livro de Eclesiastes, ele tem uns discursos de valorizar a tolice, de valorizar a ignorância, de valorizar a escuridão, se você quiser usar o outro par de opostos. E aí, neste versículo, ele percebe, não, pera, eu vi que não é assim, realmente a sabedoria é melhor. E aí ele usa, então, o verbo ver no sentido de que algo evidente, assim como algo que passa diante dos meus olhos, fica difícil eu negar que aconteceu, né? Se bem que alguns falam que a visão engana, né? Mas assim como algo na minha frente acontece e eu não posso negar, ele viu claramente que a sabedoria é melhor do que a tolice. Então, até talvez por isso o segundo par de opostos. Ele viu a luz mais do que a escuridão. Ficou claro como o dia, né, que a sabedoria é melhor. Então, nessa terceira explicação, o Salomão está revendo totalmente a sua postura que ele tem ao longo do livro de Eclesiastes. Né? Ele saiu disso. Bom, acho que aqui o importante, claro, é a gente sempre aplicar essas três questões para nós. Né? E aí não precisa ser nem só sobre a sabedoria e a tolice. Muitas vezes a gente tem, como eu disse, conhecimento só teórico sobre algo, e o Salomão, na primeira interpretação, está falando que é legal a gente ter conhecimentos empíricos, né, sobre algo, práticos, da nossa experiência, não só porque falaram ou só porque é teoria. Saber que existem 7 níveis de sabedoria na Kabbalah, e você pode conhecer algo em diferentes níveis. Você conhecer num nível não quer dizer que você conhece nos níveis mais profundos, né? E a terceira é que realmente a gente, às vezes, por nossas crenças, por nossas visões de mundo, e olha o termo que a gente usa, a gente fica cego para algumas coisas. A gente não percebe algumas coisas que são óbvias, mas por nossas crenças a gente não vê. Então a gente precisa trabalhar essa visão. A gente precisa perguntar se a gente está vendo o mundo de maneira correta, e às vezes a gente toma uma surpresa conosco mesmo. A gente fala, caramba, eu não estava vendo. E agora eu vi, eu abri meus olhos. Né? Aliás, essa expressão também é muito religiosa, abrir os olhos. E aí, na terceira interpretação, é isso que o Salomão está pedindo, ou ensinando, que a gente abra os olhos, às vezes, para as coisas óbvias da vida. Né? Como eu falei, é óbvio que a sabedoria é melhor que a tolice, mas às vezes a gente não percebe. Às vezes é uma coisa óbvia na nossa cara e a gente está cego. Então, vamos tentar abrir os olhos. Um bom dia a todos e tudo de bom.